Amigas e amigos, tem uma matéria do jornal Folha de São Paulo dizendo que a Lava Jato serviu de modelo para dezenas de operações pelo país, que vem sendo usada como uma espécie de manifesto pelo espectro da Operação Lava Jato, sobretudo por essas organizações surgidas na lama da Operação Lava Jato, na corrupção da Operação Lava Jato, os MBL da vida, os antagonistas, né? É uma proliferação de organizações nesse sentido, porque quem quiser ganhar dinheiro, né, fazendo esse papel sujo, né, o que mais tem é isso no mercado. Por isso que proliferam agrupamentos, organizações de todo tipo. Foi assim em 64, no golpe de 64, porque a lógica da direita para aplicar um projeto desse tem que ser totalitária, um regime de totalitarismo, e eles precisam desse sistema cleptocrata, esses elos. É importante a gente observar esses elos, né, da mídia com esses agrupamentos, esses nichos de corrupção, esses esgotinhos, né, e o elo com a Operação Lava Jato propriamente dita, o comportamento da Operação Lava Jato. E aí é necessário a gente revisitar a folha corrida do juiz Sérgio Moro. Né? Quem é o Sérgio Moro? A ligação dele lá com o Irivaldo Souza, lá de Maringá, no desvio de R$ 1 bilhão da prefeitura em valores atualizados, ele é ligado diretamente a isso. Esteve lá no ato interreligioso que eu tenho falado aqui recentemente, organizado pelo Irivaldo Souza, condenado. Ali não foi um caso isolado, não, estava envolvido ali Álvaro Dias, Jaime Lerner, Daniel Dantas, claramente um sistema aí do Caixa 2, Caixa Preta do Caixa 2, e o Sérgio Moro diretamente envolvido nisso. Foi estagiário do Irivaldo Souza, depois participou desse ato interreligioso. E claramente esse caso de Maringá se liga ao esquemão de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro. É o Caixa Preta do Caixa 2 que eu estou falando aqui insistentemente, que eu tenho falado aqui insistentemente. Sem falar no caso Banestado, essa ligação dele com o Alberto Youssef. Como é que se explica isso? Porque onde está o Youssef está Sérgio Moro? É o caso do consórcio Garibaldi, esse Carlos Fernando dos Santos Lima também envolvido em tudo isso. Esse aí que vive fazendo pregação de autoajuda lá no seu perfil no Facebook, esse charlatão da institucionalidade, junto com o Deltan Dallagnol e outros boquerrotos da força-tarefa da Operação Lava Jato. O caso do consórcio Garibaldi é um caso escandaloso, pouco falado, mas escandaloso. Foi ele que o Sérgio Moro criou a indústria da delação premiada. Estava lá quem? Alberto Youssef. Operação Banestado, Operação Maringá. Sem contar casos mais recentes, o envolvimento dele, Sérgio Moro, diretamente no esquema da APAE lá, da sua esposa, Rosângela Moro, a Rô. É o caso que ele foi trabalhar em Cascavel e ela foi representar advogados, escritórios de advogados em Cascavel, ganhando, segundo ela mesma, numa entrevista à revista Veja, ganhando um salário mínimo por dia. O caso também aí do advogado Zucoloto, compadre do Sérgio Moro, essa denúncia do Tacla Duran, coisas cabeludas. O Sérgio Moro não é à toa que ele é o vértice desse sistema cleptocrata, desses elos, né? E a gente precisa considerar o peso que um sistema desse tem num projeto como esse, um projeto golpista, né, levando em consideração o que é a direita, qual é, de fato, o sentido do golpe, o objetivo do golpe, o programa do golpe. Como é que eles conseguiriam fazer o que eles vêm fazendo aí, metendo a mão no dinheiro do orçamento público, dinheiro da saúde pública, da educação pública, da segurança pública, da infraestrutura, sem um sistema cleptocrata como esse? Como é que eles conseguiriam meter a mão nas estatais, no pré-sal? Né? Como é que eles conseguiriam fazer tudo isso se não tivesse esse sistema cleptocrata? Isso faz parte da lógica de qualquer programa, né, da direita. No passado, isso se chamou nazifascismo. Aqui no Brasil se chamou ditadura militar, depois as eras aí do Collor de Mello, né, a tentativa de implantar a era neoliberal com o Collor de Mello, depois com o Fernando Henrique Cardoso. Eles estão tão somente restabelecendo aquela ordem, a ordem política da ditadura militar, dos projetos do Collor e do Fernando Henrique Cardoso, agora com total liberdade para eles, claro, né? Para aplicar esse projeto antidemocracia, antipovo, antinação, esse projeto de roubalheira, Estão roubando aí o orçamento público, roubando o nosso pré-sal, roubando as nossas estatais. Isso que eles falam aí de corrupção para lá, corrupção para cá, como se a corrupção estivesse lá no Congresso Nacional, o centro da corrupção estivesse lá. Lá são meros agentes,
miúdos, agentes miúdos. Os graudões, não é à toa que eles fazem toda esta pressão lá no Rio de Janeiro, em cima dos ex-governadores lá, Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral. Não tem investigação nenhuma ali, não tem nenhum interesse em combater a corrupção. Tanto é que o Garotinho, pouco antes de ser preso, fez aquele vídeo que circula aí na internet, né, destrinchando passo a passo o que é a corrupção pesada de verdade no país, que é a corrupção do Grupo Globo. Né, o próprio Sérgio Cabral, a única coisa de concreto que tem é ele dizendo: eu comprei realmente joias com sobras de Caixa 2. Aí entra aquela velha questão que eu tenho falado aqui, que eles correm disso como o diabo da água benta. Abrir o Caixa 2. Podia pegar a confissão do Sérgio Cabral e dizer: então vamos abrir isso aqui. Não é à toa que os graudões aí desse sistema cleptocrata, os graudões do sistema jurídico, têm se manifestado a respeito do Rio de Janeiro, a começar pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, né, que ela disse que o Rio de Janeiro vive um clima de terra sem lei. Ora, é só o Rio de Janeiro? E no Brasil eles estão respeitando a Constituição, o Estado Democrático de Direito? Como é que é? O que ela tem feito exatamente? E o seu antecessor, Rodrigo Janot, as negociatas claras, a lógica da Operação Lava Jato, a indústria da delação premiada, a indústria da maracutaia. Esse sistema, portanto, ele precisa ser entendido naquela lógica que eu tenho falado aqui, da transferência da dinâmica do país, do mundo da política para o submundo da politicagem. Tudo isso é submundo, lama, sujeira. É a lógica do golpe, a lógica da direita. No passado isso se chamou, falei, né? Os regimes da direita precisam desses recursos, como precisaram nos regimes nazifascistas, depois agora, né, nos regimes neoliberais. Precisam desse tipo de, vamos dizer assim, de maquiagem, dessas abstrações cegas, essas manipulações, né, da chamada opinião pública, da sociedade, empurrando goela abaixo a lógica deles na opinião pública, depois sai dizendo aí que fala em nome da sociedade. Essas ligações desses ditos jornalistas, esses cebosos da mídia. Eliane Cantanhede, por exemplo, hoje faz uma entrevista no jornal Estado de São Paulo com a Carmen Lúcia, enaltecendo o quê? A Operação Lava Jato, a Carmen Lúcia. A gente sabe do envolvimento da Carmen Lúcia, né, com esse esquemão todo aí. E ela fica ali nas mãos desse jogo de facções, Luiz Roberto Barroso de um lado, junto com o Luiz Fux, desse lado aí do Grupo Globo, o Gilmar Mendes do outro lado, do Michel Temer, do SNF, José Serra, o Jornal Estado de São Paulo. E o Josias de Souza claramente servindo aí de... mais um aí desses... Né, vai se revelando cada vez mais como um ativo participante aí desses esgotinhos, desses nichos de corrupção. São esses elos que eu venho falando aqui, que formam esse sistema cleptocrata fundamental para a condução do golpe. O Sérgio Moro também se pronunciou sobre o caso do Rio de Janeiro, dizendo que ali é um exemplo visível de corrupção sistêmica no país. Essa linguagem, ele só fala disso, corrupção sistêmica, corrupção sistêmica. Agora, a corrupção específica pegaria ele. Se existe corrupção sistêmica, ele está completamente envolvido nessa corrupção sistêmica. Veja que é politicagem, é isso, né? Um linguajar de quem está claramente no vértice desse sistema cleptocrata. A Polícia Federal também, né? A Polícia Federal ligada à lógica da Operação Lava Jato, dizendo que ali existe uma grande confraria do crime organizado. E a Globo é o quê? A Operação Lava Jato é o quê? Confraria por confraria? Vamos comparar, para não cair no discurso. Estou falando isso aqui porque não estou defendendo nenhum dos governadores ali, porque não tem investigação, não tem fatos concretos. Porque o Sérgio Moro também andou dizendo que, ao puxar o fio da investigação de contratos da Petrobras, descobriu-se, no segundo estado mais rico da federação, um esquema mais complexo e abrangente da corrupção e tudo mais. Veja bem que ele faz a ligação com a Petrobras. O caso do Rio de Janeiro não é à toa, tem mais coisas por trás do que a gente... Aquela história, né, que eu sempre falo, ver as coisas que estão por trás das coisas. Por que puxar o fio da Petrobras? O que eles estão querendo puxar exatamente ali? A indústria naval? O que mais? O que pode ter ali? Investimentos pesadíssimos da Petrobras, o projeto da Petrobras, da tecnologia da Petrobras, do sistema do pré-sal. É importante que a gente faça a leitura nas entrelinhas. Em se tratando desses malandros, é importante ler o que eles estão dizendo nas entrelinhas. Se a gente for por outro lado da moeda, aí a coisa fica descarada de vez.
Está aí na mídia hoje, né, essa história do Lulinha, o filho do ex-presidente Lula. A matéria da Folha diz o seguinte, eu vou ler aqui para não dizer que eu estou inventando. Sem Game Corp, que seria a empresa do Lulinha, Lulinha e Teles, não tem acordo. Foi esse recado dito sem rodeios que negociadores da Andrade Gutierrez receberam de procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba neste mês. Olha aí, esse é o lado da moeda. A função precípua da Operação Lava Jato é fazer esse tipo de coisa aqui. Chantagens, ameaças. A indústria da delação premiada. É isso aqui. Isso não é coisa de gente séria. Isso não é coisa de gente que tem moral, gente que tem princípio, gente que tem ética, gente que preza pelo Estado Democrático de Direito. Ameaças, chantagens. Isso aqui, e tem tudo para ser verdade, porque a Folha é porta-voz dessa gente. É um dos elos aí desse sistema cleptocrata. Né? E do outro lado é a bandalheira, essa bandalheira toda que eu comentei aqui. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.